Então vamos lá, projeto criado, daqui a pouco nós vamos trabalhar aqui em cima dele. Percebam que ele não tem nenhuma pasta, né, estrutural aqui, nem do MVC, nem nenhuma outra, e só tem 2 arquivos, que são arquivos de inicialização e configuração do projeto. Vamos aqui por enquanto no phpMyAdmin e vamos então, né, criar o banco de dados. Eu tenho alguns bancos de dados aqui já criados em outros cursos, porém eu preciso criar um específico para nós podermos trabalhar dentro desse projeto, né, e utilizar aqui então os recursos. Vou criar basicamente uma tabela mesmo, e com essa tabela a gente monta aí o CRUD, né, e tudo que for necessário aqui para o nosso desenvolvimento. Ele está um pouco lento, mas eu acredito que seja a minha máquina, porque aqui não tem acesso à conexão à internet, né, para poder utilizar ele dessa forma, então não faz diferença nenhuma. Vem aqui em base de dados e vamos criar um banco de dados chamado, pode ser Core, vamos colocar aqui, ó, Core MySQL. Aí eu sei que vai ser então o banco de dados desse projeto. Pode colocar o nome que vocês quiserem, não tem diferença nenhuma não. Aqui eu gosto de trabalhar no modelo da UTF-8, que é o que nós utilizamos geralmente aqui para codificação, né, em português. Então vem aqui ó, o UTF-8 General CI, para aceitar todo tipo de caracteres especiais enviados para o banco de dados, ok? Acentuação, cedilha, entre outros. Criado aqui ele, vamos fazer uma tabelinha, pode ser qualquer tema que você queira criar, não precisa seguir exatamente o que eu estou fazendo aqui não, mas eu vou criar uma tabela, por exemplo, de usuários, né? Essa tabela vai ter o ID, o nome, o usuário, a senha, o status dele ali, se ele é ativo ou não, e o nível. Então vamos trabalhar aqui por enquanto com 6 campos para ela, beleza? E vamos então aqui colocar esses recursos. Pode ser uma de produto, uma de clientes, né? Qualquer tema que você queira fazer, beleza? Se você quiser seguir igual eu faço aqui primeiro, é melhor porque aí nós colocamos temas semelhantes, né? E teremos esses recursos também parecidos ali por enquanto. Aí depois vocês desenvolvem outras tabelas e até mesmo para praticar. Então vamos colocar o ID, o nome desse usuário, o usuário em si, que seria o nome do usuário mesmo, esse aqui é o nome normal dele, aqui o nome de login. Aqui nós vamos colocar então o status dele, se ele está ativo ou não, é um exemplo, tá? E o nível de acesso e permissão deste usuário. Aqui então no nome, como é texto, nós precisamos utilizar um varchar, aí você define, não vai passar, por exemplo, jamais de 50 caracteres, né? Um nome de usuário, por exemplo, não passaria de 25, uma senha também aqui não passaria de 25 caracteres. O status dele, eu tenho várias formas de fazer isso, utilizando aqui um texto como true ou false, sendo verdadeiro ou não, sim ou não, né? Está ativo ou não. Então assim, eu tenho várias opções para poder trabalhar com isso. Eu posso até colocar aqui, ó, em vez de status, ativo. Pronto, vai ficar um pouco melhor ainda, né? E aí eu teria a palavra sim ou não, que ocupa aí 3 caracteres, beleza? Então poderia colocar 3 aqui para salvar, né, sim ou não. Se você quiser salvar true ou false, aí seriam 5 caracteres, porque false tem 5. Então posso deixar um pouquinho mais aqui, tá? Então não é ideal colocar bem a conta não, porque aí outro desenvolvedor pode trabalhar de uma forma diferenciada. E nível é o nível dele, se ele é um administrador, se ele é um usuário padrão, né? Se ele é um usuário a nível gerencial, isso aí você quem vai estruturar dentro do seu projeto. Eu até cheguei a mostrar um exemplo disso com níveis de acesso no curso que eu fiz de ASP.NET com MySQL, né, fora do padrão Core. Vamos clicar aqui em guardar, tá tudo configurado. Opa, quase tudo, né? Quase que eu esqueço aqui do principal para a tabela, que é o índice primário. Então marca que o ID vai ser um auto-increment, para a gente não ter que se preocupar em declarar o ID no momento em que eu salvar um registro, e clique em executar. Pronto, ele é o meu índice primário. Então quando eu salvar o primeiro usuário, ele recebe 1 e depois assim, né, em diante. Vamos clicar aqui em guardar e a tabela está feita. Beleza. Só que nós temos o seguinte: quando eu quero trabalhar com MySQL dentro de qualquer projeto utilizando o Visual Studio, isso também independente da plataforma ali em que nós tivermos, né, ele não tem uma comunicação direta como um banco de dados SQL, um banco de dados Access, que são
bancos de dados que comunicam aqui com o Visual Studio. Então eu preciso de instalar dependências aqui externas para poder trabalhar com isso, tá? Isso eu já mostrei em outros tipos de projeto, em C# para desktop, no Xamarin para mobile, né? E até mesmo no ASP.NET. Só que a biblioteca de um projeto para o outro muda. Então a biblioteca que você utiliza ali do MySQL Data para o ASP.NET convencional é diferente da biblioteca que vai trabalhar com o Core, beleza? Então é isso que vocês têm que ficar atentos aí. Eu mostro na próxima aula qual biblioteca nós vamos utilizar e a partir daí já iniciaremos a configuração aqui do nosso projeto.